Olá, estamos começando mais um Sala de Estar. No programa de hoje nós vamos conversar a respeito do dia 15 de junho, um dia dedicado contra a violência à pessoa idosa. Para falar comigo a esse respeito, estão aqui no estúdio da Unicruz TV a psicóloga Maria Luísa Diello, que atua na política de atenção ao idoso, e o senhor Gil Abreu Silveira, que é vice-presidente do Conselho Municipal do Idoso aqui de Cruz Alta. Sejam bem-vindos ao programa. E eu começo pedindo para que vocês me façam um panorama de como que está a situação do idoso aqui no nosso município. Veja, Luciano, que a política de atenção ao idoso vem se constituindo formalmente aos poucos no nosso município. Nós temos, desde a década de 90, o trabalho de atenção ao idoso, que era desenvolvido originariamente através dos grupos de convivência. Nós tínhamos, eu acho que era mais ou menos 10 grupos promovidos pela Secretaria de Assistência Social, agora a Secretaria de Desenvolvimento Social, com a atuação dos orientadores, na época, orientadores de terceira idade, agora orientadores de idosos, né, que faziam o trabalho com os idosos nos grupos. Isso atingia mais ou menos 10% da população idosa do município. E ao longo do tempo, com todo o desenvolvimento da política de assistência social, isso foi se modificando, né? Hoje nós temos uma população, segundo o censo de 2010, de 9.001 idosos. É claro que a partir do censo muita gente já se foi e muita gente entrou no campo idoso. Né? Então, nós podemos considerar uma população idosa de mais de 9.000 pessoas. Isso significa mais de 15%, mais ou menos mais de 15% da população da comunidade de Cruz Alta. Né? É bastante. É um número expressivo. Então, pensar em políticas públicas que contemplem toda essa população é um projeto audacioso. Né? E o trabalho de atenção ao idoso, como eu disse, ele vem se constituindo aos poucos e é recente, deste ano, é deste governo, a constituição da equipe para trabalhar com média e alta complexidade. O que significa isso? A política de assistência social, ela foi estruturada a partir da criação da lei do SUAS, né, que foi um processo histórico de conversação no Brasil todo. Se criou o Sistema Único de Assistência Social, que trabalha em níveis de atenção, né? Atenção básica, atenção de média e alta complexidade. A atenção básica é desenvolvida nos CRAS, né, nos Centros de Referência de Assistência Social, que são localizados nos bairros. Nós temos 2 em Cruz Alta. Tem o CRAS Comunidade Mãe, que fica próximo ao presídio, que atende essa metade da cidade, né, pensando numa horizontalidade. E o CRAS Um Lugar ao Sol, que era no bairro de Fátima e agora está situado no Jardim Primavera. Né? Esse CRAS atende a outra metade. Então, as ações de atenção básica de assistência social com relação aos idosos devem acontecer nos CRAS. É claro que isso é um trabalho progressivo, né? Porque como é uma grande população, como eu disse, quase mais ou menos 15%, esse é um processo que vai acontecendo aos poucos. Que é um pouco demorado também. Isso. Agora, média e alta complexidade, que aí vai trabalhar também, principalmente com a violação de direitos, né? E aí é o foco desse Dia Mundial de Combate à Violência contra o Idoso, que é um dia para dar visibilidade para essa questão, uma questão que Chama ainda a atenção que vem aumentando, inclusive. Vem né? aumentando muito, não sei se aumentando tanto, mas vem se tornando mais visível. Né? Porque a violência contra o idoso, historicamente, sempre aconteceu, é claro que não nas proporções e na dimensão que tem acontecido ultimamente, né? Nos últimos anos. Então, esse dia, ele foi constituído para dar visibilidade para essa questão. Mas a questão do combate à violência contra o idoso é uma ação que deve acontecer cotidianamente. Então, nós temos hoje a equipe
formada a princípio por assistente social, uma equipe de 2 pessoas, né, formada por assistente social e psicóloga, que está desenvolvendo o trabalho de média e alta complexidade com relação aos idosos. Essa política de atenção ao idoso é vinculada ao CREAS, que é o Centro de Referência Especializado em Assistência Social, e tem o objetivo de acolher as situações denunciadas e também desenvolver ações que não dependam dessa demanda espontânea para atuar. Né? Então, nós trabalhamos com a demanda espontânea, com as situações que nos chegam cotidianamente. Nós temos uma média de 50 casos por mês. 50 casos. Nem todos são efetivamente de violação de direitos. Muitas vezes chega a denúncia, nós vamos verificar e é um problema de entendimento. Né? E nós podemos falar um pouco mais sobre isso depois, sobre como é essa questão. Então, nós temos mais ou menos 50 casos por mês e temos que olhar para essa população e para essas situações que não chegam até a política de atenção. Né? Porque as políticas públicas têm que atuar cada vez mais de forma ativa, proativa. Né? Então, nós estamos desenvolvendo um projeto que é da política de atenção ao idoso, dos níveis básico, médio e de alta complexidade. Né? Os 3 campos reunidos, nós estamos desenvolvendo um projeto que consta do seguinte: nós levantamos os principais bairros onde há maior incidência de violação de direitos. Para que o pessoal lá de casa saiba, Maria Luísa, o que seriam essas violações de direitos? Para deixar mais explicadinho, mais esmiuçado para eles. Essa é uma coisa que as pessoas têm dificuldade para entender. Né? É o abandono. Né? E o que é que nós temos que olhar com relação ao abandono? Muitas vezes o idoso escolhe viver sozinho, tem dificuldade para se relacionar com as pessoas, tem o canto dele e quer ficar sozinho, mas ao mesmo tempo precisa da atenção. Precisa alguém que olhe por ele. Né? Porque o idoso que está envelhecendo, que está chegando na condição de idoso hoje, a grande maioria não passou por um processo de qualificação da vida, de qualificação da saúde, de qualificação das relações humanas, e a vida dele hoje é resultante de todo esse processo. Né? Então, nós temos que olhar para isso também, nós não podemos só olhar para o que está garantido no Estatuto, né, o que está preconizado no Estatuto. Nós temos que olhar o idoso enquanto um sujeito que teve toda uma história de vida. E assim como nós fazemos as nossas escolhas hoje, né, e nós vamos ser resultado amanhã, né, se nós chegarmos à condição de idosos, né, porque a gente sempre espera chegar lá, né, mas pode acontecer tanta coisa que nós não sabemos onde nós vamos chegar exatamente. Mas, enfim, o que nós fazemos hoje da nossa vida vai ser o nosso amanhã, as escolhas, a forma como nós vivemos, e isso em todas as dimensões, no que se refere à alimentação, ao uso abusivo de alimentos, ao uso abusivo de outras substâncias, drogas, álcool, medicamentos, né, cigarro. Né, todo o uso abusivo ele vai ter uma incidência sobre a vida da pessoa. E quando eu destaco isso, não é no sentido de que as pessoas não possam fazer uso dessas coisas. Cada um vai fazer uso daquilo que bem entender na sua vida, mas sabendo que isso terá os efeitos futuros. E como eu sempre digo, nós temos um corpo só. É esse corpo que nós temos aí. Se nós não cuidarmos bem disso, não tem um step para substituir quando a situação orgânica se complicar. Então, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós consumimos vai incidir basicamente na nossa vida futura. E as relações humanas se dão da mesma forma. Então, nós temos que olhar para isso. Se o
o idoso teve dificuldades na sua relação com a família, historicamente, quando ele chegar à condição de idoso, quando a pessoa chegar à condição de idoso, ele vai ter dificuldade de ter quem queira ficar com ele, quem possa cuidar. E isso se agrava muito mais, né? Porque daí ninguém quer ficar perto da pessoa. Exatamente. Né? E aí que vem essa situação, né? Então, essa é uma conversação também do contemporâneo, porque não existe essa possibilidade, e eu que trabalho diretamente com essas questões, sei o quão difícil é isso, não existe essa possibilidade de simplesmente fazer cumprir o estatuto e obrigar a família a assumir a responsabilidade. Muitas vezes isso envolve o afeto das pessoas que deveriam ser os cuidadores, porque é muito difícil para uma pessoa, um filho que teve os seus direitos violados muitas vezes por aquela pessoa que hoje é idosa, de repente lidar com todas essas dificuldades e passar a ser cuidador. Então, essa é uma das questões. E cuidar do idoso também é uma questão difícil, né? Porque requer muita paciência, Exatamente. Né? A pessoa idosa, ela vem com uma experiência de vida fantástica, mas ela fica muito intransigente com o passar dos anos. E ela não aceita que as pessoas mais novas não acatem aquilo que ela está pedindo. Então, é uma situação complicada. De uma forma geral, é muito comum. É muito difícil lidar com as pessoas que têm uma posição mais firme, o idoso que é mais intransigente, como você diz. Então, essa é uma das dificuldades. Né? Nós poderíamos enumerar muitas outras, que acabam configurando um abandono. Tem outras questões também, por exemplo, a questão do trabalho, para quem deveria ser cuidador que é da família. As pessoas trabalham o dia todo, têm as suas ocupações e raramente alguém da família conseguirá se dispor a largar tudo que é seu para cuidar do idoso. E, além disso, envolve recursos financeiros. Quando a família não tem condições de custear a contratação de um cuidador, e isso é muito oneroso, porque envolve todos os direitos trabalhistas e as questões humanas também. Quando a família não tem condições de custear a contratação de um cuidador, isso fica muito mais difícil, porque envolve toda a situação dos familiares. A gente falava antes de começar a gravar, inclusive, que tu estava dizendo que isso não é uma realidade nossa, né? Ter idosos que tenham cuidadores, não é uma situação comum, porque a maioria dos idosos são assalariados, né? Exatamente. E são pessoas da própria família que tem que cuidar. A maioria dos idosos da nossa comunidade tem um salário mínimo de renda. E isso dá para a manutenção da subsistência, das necessidades básicas cotidianas. Ele sobrevive com aquele dinheiro. Sim, Ele não vive, sobrevive. Sobrevive. Muitas vezes esse idoso também, com esse salário mínimo, custeia a vida de netos, de filhos. Então, é uma realidade muito, muito vasta. Nesse caso aí, muitas vezes também acontece uma certa exploração, se é que a gente pode chamar assim, essa da é família. Uma das violências contra o idoso, né? O abandono, a exploração financeira, material. Então, às vezes, o idoso está se dispondo a custear a vida dos seus familiares, porque isso passa também pelos afetos do idoso. Tem idosos que sempre foram provedores e não abrem mão dessa condição. Então, às vezes, acontece a confusão de as pessoas acharem que aquele idoso está sendo explorado e, na verdade, ele está passando por uma situação que ele organizou na vida dele, que não se constitui em exploração. Mas também acontece ao contrário, né? Muitas vezes esse idoso precisar desse dinheiro, precisar desse recurso financeiro e a família fazer uso para outras fontes, né? Exatamente. Isso também acontece. Tem idosos que têm uma boa renda, uma renda considerável e muitas vezes está toda comprometida porque fez um empréstimo para um filho comprar um carro, fez outro empréstimo para outro parente, e assim vai. E vai comprometendo a renda, porque as pessoas que fazem a exploração financeira,
Elas não vão pedir um favor para o idoso para fazer um empréstimo no banco e depois pagar, acabam não pagando. Sim. E aí o idoso fica muito vulnerável. Né? Aí ocorre também a violência física, a violência psicológica. Né? A violência psicológica é uma das que tem maior incidência, né? de os filhos, os netos, enfim, outros familiares não respeitarem o idoso naquilo que é do tempo dele, da condição dele, mesmo que não seja fácil conviver. Né? Porque na realidade o idoso, ele envelhece, mas ele segue o ritmo de vida que ele tinha quando era jovem, né? Então ele carrega isso com ele, essa bagagem ele carrega com ele sempre. E as pessoas mais novas têm essa certa dificuldade de conseguir entender isso. Assimilar, né? Isso que ele... Na verdade, Luciane, é uma parcela bastante reduzida da população idosa que consegue manter esse ritmo. Né? O seu Gil, por exemplo, é um guri de 79 anos. Ele está no nosso pique o tempo todo. Ele atua no Conselho do Idoso, tem outros idosos que atuam no Conselho do Idoso e que pegam junto, né? Estão nesse ritmo, que tem uma atuação política mais formal. Né? Mas tem muitos idosos que chegaram à condição de idosos com aquela formação bastante ortodoxa de que o idoso vai se tornar um inválido. Né? Aí deixam de fazer coisas. Deixam de procurar atividades, né? Deixam de procurar lazer, de procurar atividades. E quando a gente fala em atividades, é importante assinalar que a atividade não significa trabalho, né? Porque muita gente acha que a pessoa tem que se aposentar, deve se aposentar e continuar trabalhando. Né? Como se o trabalho fosse a única possibilidade de ocupação. Então, o idoso que não consegue se manter em movimento, e isso é uma coisa que é uma questão que nós estamos abrindo muito mais a conversação na comunidade agora, e temos a conferência agora em agosto, a conferência do idoso, então vamos entrar num processo mais intenso de conversação sobre isso, que pensar o processo de envelhecimento desde sempre na vida da pessoa. Não com a perspectiva de focar no envelhecimento, mas de que as pessoas possam pensar, a criança, o adolescente, o adulto possam pensar na sua vida enquanto um todo. Claro. Né? Então nós trabalhamos muito com a questão da violência contra o idoso, sim, com a questão da violação de direitos, mas estamos focando o nosso trabalho muito mais na questão da promoção de vida, né? Que é isso que deve basicamente perpassar a vida das pessoas. Né? Nós olhamos muito para a questão do idoso como do outro. Sim. Né? E a gente também vai chegar lá. Nós não vamos chegar, nós estamos indo todos os dias. Eu sempre digo assim, ó, ao nascer gerado dentro da nossa mãe, já estamos envelhecendo. Nós nascemos e estamos envelhecendo dia a dia. Mas é que o jovem ele não toma consciência que ele é o idoso de amanhã. Claro. Então, por isso, muitas vezes, que existem os maus-tratos dentro da própria casa, né? E como a gente tem encontrado centenas e centenas de maus-tratos dentro de casa, que a gente assim, ó, fica sensível também a certos casos, né? Sim. De maus-trato de idoso. Isso que a senhora tinha falado ali, ó, sobre o dinheiro. Sim. O dinheiro, assim, ó, eles fazem empréstimo no nome do idoso. Quando ele tem uma procuração, ele faz empréstimo no nome do idoso, aí ele compra uma moto, ou ele compra um outro objeto para ele, lá um computador, alguma coisa. E o idoso fica passando necessidade muitas vezes em casa. Muitas vezes, claro. Né? E às vezes fica... Porque nós temos recebido denúncias aí que a pessoa não tem nem o que comer dentro de casa e ela recebe um salário mínimo e o salário é dela, não é do filho, do neto. Porque até pouco tempo atrás, assim, ó, o idoso vivia em função da família. Hoje é o contrário. Claro. Hoje é a família que vive em função daqueles 600 e poucos reais do idoso.
Então é isso aí. E que se não fosse o idoso, a família não teria esse dinheiro. E eles não conhecem a lei, que a lei ampara o idoso sobre esse aspecto. Né? Tem supermercado, coisa que se adonam do cartão do idoso, porque o idoso deve para ele, eles se adonam do cartão do idoso, vão lá no banco, tiram o dinheiro, se sobra eles dão para o idoso, se não sobra, não. E isso a lei não permite, isso é crime. E as pessoas têm o costume de denunciar, Maria Luísa? Seu Gil, o senhor que convive mais com essa realidade, as pessoas denunciam quando acontece esse tipo de coisa? Lamentavelmente, nós temos muito pouca denúncia. Muito pouca denúncia. Antes nós tínhamos, até pouco tempo atrás, nós tínhamos mais denúncia do que hoje. Mas é justamente que o idoso tem medo de ser espancado psicologicamente. Tem receio de sofrer penalidades depois. O maltrato psicológico é pior do que você dar um tapa. Muito pior. Sim. Então, assim, e ele tem muito medo de perder o direito dele, entendeu? Que ele ainda lhe resta por causa disso aí. Então, é difícil a gente dar. Me diga uma coisa, seu Gil, de que forma que o Conselho Municipal do Idoso vem atuando aqui em Cruz Alta? Esse conselho existe há quanto tempo? Não, ele existe há 12 anos. Tá. Mas, assim, é que eu estava lhe falando, quando o conselho iniciou, nós não tínhamos técnicos ainda, não tínhamos pessoas, como tem a Maria Luísa, tem as assistentes sociais para cuidar de. Então, o conselho chamou a responsabilidade para si para fazer esse tipo de coisa. Basta ser que no nosso arquivo, lá nós temos mais de 500 denúncias que a gente encaminhou à promotoria pública e que não é da nossa competência fazer isso aí. E que hoje, graças a Deus, ainda nós temos pessoas como a Maria Luísa e outros aí que tomam conta disso aí. Mas quando chega a denúncia para nós, nós passamos imediatamente para eles, para que eles vão ver em loco se é verdade ou se não é. Né? Poder verificar. E coisas assim, ó, nós sofremos assim, ó, nós muitas vezes hoje não, porque agora a responsabilidade é mais deles, nós fiscalizamos o serviço deles. Tá? Nós passamos e depois nós vamos fiscalizar. Foi atendido isso, foi atendido aquilo, fulano foi atendido. Então, essa é a nossa responsabilidade como Conselho do Idoso. Entendeu? Então, na gestão também, da gestora, também é a nossa responsabilidade fiscalizar para ver se está tudo sendo, os projetos estão sendo executados. Então, essa é a nossa função. Entendeu? Então, a gente está procurando, o Conselho está procurando se adequar dessa maneira e sair daquela rotina antiga que ele tinha, que não era da nossa responsabilidade. E muitas vezes nós éramos chamados na delegacia de polícia, na promotoria pública, no juiz, de centenas e centenas de vezes fomos chamados como testemunha de uma coisa que não nos cabia nem responder. Né? Então, graças a, como a Maria disse, assim, ó, essa administração está colocando as coisas fazer mudanças. Dentro das suas políticas, dentro da sua realidade. Então, não que nós vamos eximir da nossa responsabilidade de jeito nenhum. Nós vamos continuar, né, atuando e fiscalizando, claro. Porque nós fiscalizamos até o prefeito, se for necessário. Não tem problema. Fiscalizamos muito, né? Porque assim, ó, todos os projetos feitos para idosos, assistência social, coisa, que envolva dinheiro da União, do Estado ou do município, tem que passar pelo Conselho, para aprovação do Conselho. Se não passar pela aprovação do Conselho, o prefeito pode mandar diretamente para Brasília, tudo de volta assim, para aprovação do Conselho. Então, assim, nós somos órgão fiscalizador independente. Tá? Nós fiscalizamos. Sim. O Conselho tem essa função deliberativa, de fiscalização também, de acompanhamento das ações públicas e dos serviços privados também, no que se refere ao idoso. E considerando o fato de que não havia uma equipe técnica que respondesse pela política de atenção ao idoso, o Conselho acabou assumindo, ao longo do tempo, a função executiva. Então, estamos rompendo com isso aos poucos, né? Foi uma atuação importante, porque nesse tempo muitos casos que poderiam ter ficado à deriva, sem atenção, receberam a atenção através
dos conselheiros do Conselho do Idoso, mas agora nós estamos nesse processo de constituição da política aos poucos, né, e o Conselho está reassumindo a sua condição de fiscalizador. genuína. Sim. Para que a gente possa começar a encerrar, Maria Luísa, tu acha que se tivesse políticas públicas mais bem definidas de prevenção, né, para o idoso, voltada ao idoso, seria uma forma de se trabalhar melhor essa questão? É o que nós estamos tentando constituir. Eu comecei a falar antes, quero falar disso ainda, do projeto que nós estamos desenvolvendo, que nós identificamos os principais bairros com mais índices de casos de violação de direitos de idosos, né? E estamos começando o levantamento dessas situações, já estamos trabalhando nisso, nesses 7 bairros, que é Vila Isabel, Vila Nova, Bairro Progresso, Acelino Flores, Bairro Brum 2, Abegaí e Benjamin Norte junto, né? Enfim, faltou um agora, mas são 7 bairros pelos quais nós estamos iniciando essa identificação e a articulação com a rede, né? Esse projeto visa isso, identificar os casos e já articular o acompanhamento das situações, o compartilhamento com a rede. A partir disso, nós estamos identificando também as situações dos idosos que podem participar de outras atividades, né? Desde que haja um interesse, porque nós não podemos pensar que o Estado possa ser o provedor de tudo na vida das pessoas. O Estado tem que oferecer algumas alternativas. No que se refere às políticas públicas, os serviços essenciais, deve oferecer. Por exemplo, no campo da saúde, nós estamos também atuando muito incisivamente nesse sentido, tanto a política de atenção ao idoso quanto o Conselho, para fazer valer a questão da prioridade da atenção ao idoso e do respeito, porque muitas vezes o trabalhador em saúde não contempla isso, não atende bem o idoso, não dá prioridade, né, e não articula com a rede toda Tu toda falava a nisso daí que a pessoa que cuida do idoso às vezes não atende bem. A Universidade de Cruz Alta aqui desenvolve um trabalho, né, junto com a Rede Escola de Governo, que vem atuando com vários seminários de capacitação, né, direcionado à pessoa idosa. Esses tipos, esses trabalhos que são direcionados a essas capacitações não são tão frequentes, começaram a ser mais agora. Tu acha que são de extrema valia e que ajudam, né, não só as pessoas que atuam no setor público, privado, mas também a comunidade em geral, a se conscientizarem melhor dessa atenção que tem que ser dispensada? Essa proposta da Rede Escola de Governo vem sendo muito importante como disparador, né, dos processos de conversação sobre a questão da atenção ao idoso. Tem sido muito importante. E nós temos conversado a partir disso, no sentido de olhar para outras metodologias também de conscientização, de pensamento e de conversação sobre isso. Então, nós estamos pensando, estamos fazendo já algumas ações mais pontuais, né, porque os seminários, eles são amplos, né, são amplos e nem sempre os trabalhadores têm condições, nem sempre o gestor vai ter condições de liberar todos os trabalhadores para participarem. E quem participa nem sempre consegue ser disparador lá na sua unidade de trabalho dessa conversação. Então, nós estamos pensando em metodologias que sejam mais pontuais, mais micro, que trabalhem com as pessoas lá na unidade de saúde, na unidade de assistência social ou em outras unidades da rede. Né? Então, é um processo que nós estamos desenvolvendo aos poucos. Essa proposta da Rede Escola de Governo, que a Unicruz é a instituição que desenvolve esses seminários, né? E também esse projeto que nós estamos desenvolvendo com a comunidade, identificando os casos, olhando para essa população de mais ou menos 15%
da comunidade, olhando mais para isso e pensando as ações de uma forma mais articulada. Né? Porque nós não podemos pensar somente na questão da violação de direitos. Isso é um assunto extremamente importante que antes não tinha, em outros tempos, né? Há alguns anos atrás, não tinha tanta atenção, que necessita de maior atenção, necessita de ações mais incisivas, mas nós temos que pensar também a questão que eu já colocava antes, que é da promoção da vida. Né? Pensar os processos de envelhecimento como uma condição inerente à vida humana e à sociedade, ao tempo. E isso tem que ser feito com qualidade. Né? Exatamente. É importante. Pegar um ganchinho que a Maria falou sobre o atendimento do idoso. Na Lei 10.741, no artigo 3º, inciso 1º, diz assim... Tá bom de memória, hein? Diz assim, ó, é um direito e um dever dos idosos serem atendidos tanto pelo serviço público quanto privado. Ele tem prioridade no atendimento, mas infelizmente aquilo que a Maria falou, o nosso povo tem uma cultura tão retrógrada que não tá fazendo esse atendimento. Não cumpre isso. E assim, ó, e nós fiscalizamos, nós vamos nos postos, nós vamos nas lojas, tem diversas lojas que a gente já mandou ofício para eles pedindo atendimento. Para isso, nossos postos de saúde, para os hospitais. Né? Se tivesse tempo, eu ia contar uma para vocês, mas não tenho, não vou contar. Outra hora, outra oportunidade eu conto. De fatos acontecidos, que a gente às vezes fica assim, chocado com o que a gente vê e com o que acontece. Então, eu acho... porque tu já fez. Justamente porque eu fiz, eu acho que eu mereço o respeito. Claro, então, quem está fazendo também vai ter a mesma prioridade e o mesmo respeito que eu estou tendo hoje. Até porque um dia a gente vai chegar lá, né? E a gente também vai querer esse respeito. Feliz daquele que chega lá. A gente também vai querer esse respeito. Maria Luísa, para que a gente possa encerrar, as pessoas que quiserem denunciar, que souberem de algum caso de maus tratos ou outros casos que possam, né, ajudar os idosos, entram em contato com quem? Procedem de que forma? Porque as pessoas têm um certo receio quando se fala em denunciar, mas eu acho que as pessoas têm que exercer esse... Anonimamente pode. Em primeiro lugar, a denúncia pode ser feita de forma anônima, através do Disque 100, que é o Disque Denúncia sobre a violação de direitos humanos, é nacional, número 100, Disco número 100, pode fazer a denúncia anônima, ou pode se identificar. E também podem nos procurar direto na Secretaria de Desenvolvimento Social, que é na Avenida Venâncio Aires, ao lado do Centro de Saúde da Mulher, quase em frente à Graziotin. 1304, o número, né? 3322-1304. Não, o número do prédio, 1304. E o telefone? 1304. E através do telefone 3322-8696. Eu sou a psicóloga da Política de Atenção ao Idoso, a colega Tereza é assistente social. Pode ser feito também junto ao Conselho do Idoso, que é... Passamos para eles, só aparelho que divide nós. No mesmo espaço físico. Pode ser feito junto ao Ministério Público. Situações que dependem da atenção direta da Polícia Civil ou da Brigada Militar, pode ser feito direto com a Brigada e com a Polícia. Enfim, no CREAS também, no CREAS, que é 3324-5164, o telefone. Tá certo, nosso tempo terminou. Eu queria agradecer demais a presença de vocês, né? Acho que é muito importante a gente falar do idoso e mostrar que ele merece todo o respeito da nossa sociedade. Tá bom? Nós é que agradecemos a oportunidade que deram para nós, né, Maria? Para nós identificar, no nosso conselho, identificar essas jovens. Eu quero dizer ainda, quebrando o encerramento, que os idosos que gostariam de participar de atividades de lazer, atividades culturais, podem procurar também o Centro de Convivência do Idoso, que fica no antigo Centro Social Urbano. É um espaço bacana, que tem os orientadores trabalhando lá, tem toda uma equipe trabalhando e que tem uma série de grupos acontecendo lá e que não vamos pensar só na violação, como exatamente. Eu disse, esse convívio social é muito importante. Exato. Tá certo. Obrigada, então, pela participação de vocês. O Sala de Estar de hoje fica por aqui. A gente se vê na próxima semana. Até lá.